TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao esporte. Foi aprovado na última quarta-feira em sessão na Câmara Municipal o projeto de lei que garante a alternância de poder na presidência do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. A rejeição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO municipal, pode ter várias consequências significativas para a administração pública e para a cidade como um todo. O programa de alfabetização e letramento para jovens e adultos abriu inscrições. Você vai acompanhar aqui no programa de hoje como realizá-la. E no Correio Político, o Brasil vai ter mais de 155 milhões de eleitores nas eleições municipais deste ano. O Brasil registra um crime de estupro a cada 6 minutos em 2023. Números altíssimos. O diálogo com o objetivo de valorizar o esporte e os clubes petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta sexta-feira, o fim de semana está chegando, assim como o Correio Petropolitano Debate, com muita informação para você a partir de agora. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha o Correio Petropolitano Debate no Facebook e no nosso YouTube em TV Correio da Manhã. Caso você não tenha acesso a essas plataformas, no nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Fique à vontade para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. Inclusive, não só por essas plataformas que a gente citou aqui, mas você também tem o nosso WhatsApp para você encaminhar aí a sua denúncia, a sua mensagem, o seu recado aqui para a gente. Vamos começar a edição de hoje falando sobre uma situação importante, porque foi aprovado na última quarta-feira, em sessão na Câmara Municipal, o projeto de lei do vereador Ingo Ramos que garante a alternância de poder na presidência do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. A partir de agora, a sociedade civil pode assumir a direção do Conselho sempre no primeiro e no último mandato do Poder Executivo Municipal. De acordo com o autor da lei, o objetivo é garantir que não haja descontinuidade das ações. E o Comutran precisa ser igualitário, com o mesmo número de cadeiras para a sociedade civil e para o governo municipal. O Conselho, entre outras ações, vota o aumento no preço da passagem de ônibus, por exemplo. De acordo com a lei, o Comutran vai ser composto, então, por 33 pessoas, sendo 11 representantes do poder público, 11 da sociedade civil e outros 11 de outras instituições. A lei aprovada na Câmara agora segue para o Executivo e aí pode ser sancionada ou vetada. Inclusive, o parlamentar chegou a comentar um pouco sobre esse projeto de lei aprovado na Câmara na última quarta-feira. Vamos acompanhar, inclusive, a fala. Olá, pessoal. Mais uma vitória nossa aqui na Câmara Municipal no dia de hoje. Aprovamos em segunda discussão a lei do Comutran, do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Ou seja, a partir de agora, a sociedade civil poderá presidir o Conselho Municipal e também o Conselho passará a ter paridade em relação aos carros que compõem o Conselho. Então, mais uma vitória, seguimos trabalhando. Grande vitória da sociedade civil, foi um pedido deles e a gente só colocou em prática aqui. Grande abraço e vou atualizando todos vocês. Valeu, gente! A gente acompanhando aí, né, a fala do parlamentar justamente sobre essa questão, foi um pedido ali da própria sociedade civil e de fato faz todo sentido. Até porque quando tivemos aí o último reajuste da passagem, a maioria no Comutran eram pessoas ligadas ou à prefeitura ou então às empresas de transporte. E obviamente que isso vai fazer com que essas pessoas votem a favor do aumento da passagem. Então é necessário esse equilíbrio, né, entre os números ali de membros e também a categoria de cada uma deles. Vai ser fundamental ter
a sociedade civil também na diretoria para regir realizações, conversas, debates que são fundamentais. Afinal, a gente sabe que o transporte em Petrópolis ainda assim é um problema, principalmente em determinadas localidades. A gente fala agora sobre um outro assunto e continua com a repercussão em relação à economia de Petrópolis, a situação principalmente para o ano que vem, porque a rejeição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO municipal, pode ter várias consequências significativas para a administração pública e para a cidade como um todo. Dentre as principais implicações estão, por exemplo, a paralisação de projetos e programas, impedimentos legais, impacto nos serviços públicos, insegurança financeira e atraso nos investimentos. Pela primeira vez na história, a gente lembra para você, a cidade não vai contar com uma LDO para o exercício do ano. Isso porque, após 3 tentativas de votação do texto, a Câmara Municipal decidiu rejeitar o documento apresentado pela Prefeitura. 3 reuniões foram realizadas, como a gente citou, com os representantes da Prefeitura. E em todas foram encontradas inconsistências nos valores apresentados pela gestão municipal. A última entrega com as possíveis correções foi feita minutos antes da sessão plenária da última quarta-feira, o prazo final para a votação da LDO de 2025. A legislação brasileira exige a aprovação da LDO antes da aprovação do orçamento anual, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A partir disso, a rejeição da LDO pode, então, impedir a aprovação do orçamento, o que cria um impasse legal. 3 reuniões foram realizadas com os secretários do governo municipal para tentarem explicar as inconsistências apresentadas no documento da LDO de 2025. Dentre as incoerências, déficit de R$ 244.800.000 no Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público, INPAS, e os valores de receita bruta, que estava em pouco mais de R$ 1.750 bilhões, enquanto a receita líquida do município estava superior de R$ 1.888 bilhões, uma cerca de diferença de 137 milhões a mais. E vale lembrar, né, a receita bruta, ela não tem nem os descontos ali dos impostos, enfim, encargos, custos, e a prefeitura ainda apresenta uma receita líquida até maior do que a receita bruta. O prazo ficou definido por lei para realizar a votação em segunda discussão do texto na última quinta-feira. Os vereadores, então, constataram novamente inconsistências nos valores e, por isso, ao retomar a sessão, 10 vereadores votaram contra a LDO de 2025 e 4 apenas foram a favor e um vereador se absteve. Procurada, a Prefeitura não respondeu sobre quais medidas vão ser adotadas, tomadas para tentar garantir uma segurança orçamentária para o ano de 2025. E foi o que nós citamos aqui ontem no Correio Petropolitano Debate. É basicamente o exemplo que nós demos, né, de você ter aí, você não saber quanto que você vai receber no ano que vem e nem quanto que você vai ter que pagar de dívida, de contas, enfim. E isso tudo afeta, obviamente, a situação econômica da cidade. A nossa equipe conversou com o vereador Fred Procópio, que foi uma das pessoas, um dos parlamentares que, inclusive, cobraram de forma mais incisiva os ajustes dentro não só da própria LDO, mas lá atrás também do resultado que foi apresentado pela Secretaria de Fazenda no resultado do primeiro quadrimestre desse ano, em audiência que também foi realizada na Câmara. Vamos acompanhar a fala do parlamentar justamente sobre essa situação. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos os amigos aí do canal da TVC. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. A LDO foi reprovada por 10 votos. O município segue sem uma previsão orçamentária para o ano que vem, com o próximo prefeito tendo que governar com o orçamento atual. Richard, depois de 4 reuniões com o governo, eles mandarem explicações e esclarecimentos e trocar dados, atualizar dados e encaminharem para cá, a Câmara entendeu por maioria que não tinha verdade, não tinha transparência, não tinha seriedade naquilo que estava sendo apresentado. Não foi mensurado o impacto da perda de ICMS para o ano que vem, da decisão que o ministro Barroso deu agora, que o governo comemorou, mas é uma decisão que dá
a Petrópolis a queda gradativa até dezembro do repasse do Super ICMS, vamos chamar assim. Mas já determina na mesma decisão que a partir de janeiro de 25 isso seja pago. Então, se a gente vai ganhar mais dinheiro agora e ter que pagar no ano que vem, isso tinha que estar previsto, e na LDO isso não ficou claro. O INPAS sai de menos 8 milhões de patrimônio líquido em 2021 para menos 244 milhões. Chegaram a apresentar um número de menos 270. Quando a gente contraditou, eles apresentaram uma outra planilha com menos 244. Então, tiveram 3 oportunidades de corrigir a LDO, corrigiram e ainda assim não explicaram a razão da discrepância dos números. A Câmara entendeu por maioria que não daria para votar e a gente rejeitou ontem por 10 votos a 5. Obrigado, Regis, pelo espaço, é um prazer enorme estar aqui de novo. Obrigado, Fred, por conversar aqui com a nossa equipe, a gente acompanhando ainda também essa situação. Infelizmente, né, para você ver, como foi citado até pelo próprio parlamentar, 3 oportunidades a Secretaria de Fazenda teve para apresentar os dados. E vale lembrar, gente, isso é um impacto absurdo para a cidade para o ano que vem. Como que os próprios parlamentares, a gente sabe existem as emendas impositivas, os parlamentares destinam ali parte do valor das emendas para a educação, para a cultura, para a reforma de uma localidade, igual, por exemplo, o Teatro Dom Pedro recebeu, e você não vai conseguir nem aplicar isso. E aí você tem para 2025 o ICMS a 1,119%, que é o que foi definido pelo STF, pelo ministro, o presidente Luiz Roberto Barroso, e você tem uma dívida a ser paga até 2028. Então, além de deixar a cidade sem um orçamento definido, para saber se posso gastar, não posso gastar, o que vai acontecer, isso gera um entrave enorme entre executivo e legislativo, porque tudo que for abordado, olha, quero fazer uma obra, vai ter que ir para a Câmara. Quero fazer um investimento para alguma coisa, vai ter que passar pela Câmara. Isso atrasa de uma forma enorme os trâmites, que já são burocráticos, é dinheiro público. E isso é irresponsabilidade do atual governo, que não deveria ter. Afinal, quantas oportunidades já teve para gerir a cidade? E agora entra essa situação. Não vai ter o orçamento para ano que vem previsto, a prefeitura não se pronuncia, a nossa equipe cobra, questiona, busca esclarecimentos. E quando a gente cobra, questiona, não é só simplesmente por que não enviou. Quer entender. O que a gente quer é justamente isso, entender. Olha, aconteceu algum problema, por que não deu, as inconsistências foram apresentadas por quê, igual foi citado aqui, o próprio secretário de governo informou, foi um erro no sistema, mas é um erro no sistema que está afetando o próximo ano inteiro da prefeitura. Como que vai ficar essa situação? A gente espera, de fato, uma solução para isso e vamos continuar acompanhando com detalhes tudo isso. Inclusive, o Correio Petropolitano Debate está em busca aí também de personagens para trazer aqui, para esclarecer um pouco também toda essa situação e o impacto que isso pode ocasionar para a cidade para o ano que vem. Mudando de assunto, o programa de alfabetização e letramento de jovens e adultos do Instituto Edux, em parceria com a Estácio, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário. Além disso, a iniciativa agora contempla 2 módulos, o que permite os alfabetizandos fortalecerem ainda mais ali os conhecimentos adquiridos. As inscrições para o segundo semestre podem ser realizadas até o dia 31 de julho. Então tem aí basicamente 10, 11 dias para realizar a inscrição. A edição do primeiro semestre deste ano marcou a ampliação do programa, que agora contempla uma nova etapa educacional, em que os estudantes têm a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita. O módulo 2 foi elaborado para atender aos alunos que desejavam continuar a desenvolver a leitura e a escrita após o término do primeiro módulo. A partir de agora, todos os estudantes, então, que realizarem o primeiro módulo podem cursar automaticamente o segundo. Além disso, ele amplia significativamente a atuação do programa. Atende também ao público que se enquadra como
analfabeto funcional, independentemente da participação no módulo inicial. A iniciativa conta com mais de 70 integrantes, entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio, e tem a atriz Malu Mader como embaixadora. Ao longo de 6 anos, o programa já atendeu 1.300 pessoas na faixa etária de 30 a 70 anos, combatendo o analfabetismo nas comunidades do entorno de 14 campos da Estácio, localizados na região Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Segundo o IBGE, em 2022 havia no país 163 milhões de pessoas de 15 ou mais de idade, das quais 151 milhões não sabiam ler e escrever um bilhete simples e 11 milhões e 400 mil não sabiam nenhuma das tarefas. Ou seja, a taxa de alfabetização foi de 93% em 2022 e a taxa de analfabetismo foi de 7% desse contingente populacional. As inscrições podem ser realizadas pelo site, inclusive está aqui na nossa barrinha, ó, você consegue ver aqui do lado esquerdo, institutoedux.com.br/alfabetização. Não deixe, você que tem o interesse, quer retomar os estudos, né, aproveitar essa oportunidade para conseguir aí, quem sabe até um emprego. A gente sabe da importância e, obviamente, né, o direito, né, exercer o direito, que também é poder passear sem ali a necessidade de uma outra pessoa, justamente porque sabe ler e escrever. Mudando de assunto, a Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que o número do WhatsApp para o agendamento da vacinação de pessoas imunoespeciais foi alterado. O número é o seguinte: DDD 24 2222 7212. Vou repetir para você: 2222 7212. Pacientes com comorbidades que necessitam de vacinas especiais podem realizar todo o processo pelo WhatsApp, enviando o laudo médico com o pedido e também o cartão de vacinas. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão para o fim de semana que está chegando e, é claro, mais informações da nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o fim de semana. O fim de semana praticamente chegou e com ele também a previsão do tempo aqui no Correio Petropolitano Debate. Eu já vou adiantar para você que está em casa, que nos acompanha, que o frio vai marcar presença em algumas cidades da nossa região de cobertura. A gente vai colocar na tela para você aqui a previsão do tempo dos nossos municípios de cobertura e a gente começa, obviamente, por Nova Friburgo, que nesse sábado vai ser de estabilidade nas temperaturas, com céu limpo. As temperaturas devem variar, então, entre a mínima. Vamos olhar aqui no nosso telão, olha só, quando a gente falou do frio, 8 graus é a mínima em Nova Friburgo e a máxima, então, de 22 graus para esse sábado. Domingo, condições similares. Em Teresópolis, o sábado amanhece com céu limpo e sem chuva e estabilidade nos termômetros. A mínima, a gente vê aqui também no nosso telão, bem parecida com Nova Friburgo. Mínima de 8, máxima de 22 graus para esse sábado. Vale lembrar, domingo, ventos fracos, também não há possibilidade de chuva. O sábado em Petrópolis também vai ser de céu limpo, não há previsão de chuva para a cidade e os termômetros devem variar, então, entre a mínima de 9 graus, como a gente consegue ver aqui, máxima de 23 graus, um pouquinho acima aí do que Nova Friburgo e Teresópolis.
No domingo, as temperaturas também se mantêm e não chove. A previsão do tempo para Paraíba do Sul neste sábado é de céu limpo, sem chuva e ventos fracos. A temperatura mínima vai registrar uma ligeira queda e deve ali, a gente vê no nosso telão, bater aí aos 11 graus. Já a máxima deve chegar para esse sábado a 25 graus. No domingo, ligeira elevação nas temperaturas, mas também não há possibilidade de chuva. Em 3 dias, nesse sábado, o céu amanhece limpo e permanece assim durante todo o dia. Com ventos fracos e também sem possibilidade de chuva, as temperaturas devem variar na cidade entre mínima de 11 e a máxima de 26 graus para esse sábado. Domingo, para você ter uma ideia, mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Vamos colocar na tela para você, em tela cheia, na verdade, a previsão do tempo, só para você complementar aí a informação que a gente acabou de passar aqui na previsão do tempo. Todos eles céu limpo, sem chuva para esse fim de semana, apesar do frio ser bem presente, viu? Principalmente na parte da manhã e da noite nas nossas cidades de cobertura. Mudando de assunto, realizado pela Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, participação das Secretarias de Cultura, Educação, Turismo, Esporte e Lazer, Saúde e também da Defesa Civil, e com o apoio dos produtores de Pocã, acontece nesse sábado e domingo, a partir das 9 horas da manhã, a festa e encontro técnico da Tangerina Pocã, comemorando a boa colheita de 2024. O local do evento é o Nikkei Clube, sede da colônia japonesa, situado na localidade de Pessegueiros, que fica na estrada Rio-Bahia, no quilômetro 68, no 2º distrito. A entrada é gratuita. Palestras técnicas direcionadas aos produtores rurais sobre o manejo da tangerina Pocã, espaço com barracas para exposição e venda de produtos derivados da fruta, além de shows e recreação infantil, fazem parte da programação. Além do circuito de turismo rural chamado Veredas da Pocã, com passeio guiado, com grupo de ciclistas e corrida, com o grupo Amigas que a Corrida Me Deu. O evento conta com o apoio da Emater Rio, Conselho Municipal de Agricultura, do Sindicato Rural de Teresópolis, Cooperativa Agricultura, Copo Vieira, Associação de Moradores, entre tantos outros. E, obviamente, é uma iniciativa aí para você aproveitar esse fim de semana e experimentar também, obviamente, né? Vale lembrar, a Polícia Militar vai estar presente também no evento para reforçar a segurança durante a programação. Teresópolis é uma das regiões com maior concentração de pomares da tangerina e, de acordo com dados da Emater Rio, existem cerca de 400 hectares plantados em aproximadamente 120 agricultores familiares envolvidos nessa atividade e com uma produção em torno de 9.000 toneladas. Bem bacana, né? Vale a pena aproveitar, já que não tem chuva para esse fim de semana, dar uma passadinha no evento. Falando agora sobre segurança, a Ação Ordo fechou o 4º dia de atuação na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com 74 prisões e 8 adolescentes que foram apreendidos desde a última segunda-feira. A Secretaria de Estado de Segurança Pública ressalta que a participação dos moradores é importante para as investigações da Operação Ordo, que estão em andamento sobre a atuação da criminalidade nestes territórios. As informações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia ou pelo aplicativo 190RJ da Polícia Militar. As forças policiais estão em 14 comunidades para livrar a população da opressão de criminosos e é fundamental que elas sejam apoiadas pela comunidade. É uma determinação do governador Cláudio Castro. São todas as secretarias de governo, todas as secretarias envolvidas nessa ação. Na quinta-feira, os policiais militares estavam em patrulhamento na Cidade de Deus quando receberam uma informação, por meio do Disque Denúncia, sobre a presença de armas em uma área de mata. As cadelas Kitana e Naomi foram levadas ao local pelos agentes. Elas indicaram o local onde estavam enterrados 2 tonéis. O prejuízo estimado para a facção criminosa, com as armas e munições apreendidas, supera os R$177 mil. Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados fecharam uma central clandestina de internet na comunidade Fontela, em Vargem Pequena. A ação, apoiada pela equipe técnica da concessionária Claro, apreendeu materiais de uso exclusivo da empresa de internet, como amplificadores e fonte. Segundo a Polícia Civil, o estabelecimento clandestino era comandado pelo tráfico de drogas. Quero ressaltar a importância da população em usar o canal de denúncia, né? Então continue denunciando, usem o canal de denúncia,
através do Disque Denúncia 2253-1177, mas também 190-RJ. Segundo a Polícia Civil, 80% das prisões foram relativas a atividades exercidas ilegalmente, que impõem serviços a populações de áreas dominadas por organizações criminosas, como empresas irregulares de internet, fábricas de gelo, fábricas de gesso, entre outras. Em 4 dias de atuação, a Light inspecionou 27 alvos e encontrou irregularidades no fornecimento de energia em 20 estabelecimentos, como um bar, uma igreja, uma fábrica de gelo, uma oficina mecânica e lojas de material de construção. Ao todo, a empresa mobilizou 30 agentes para as ações. A concessionária estima que a ação gerou até o momento uma recuperação de 264 megawatts de energia que estavam sendo furtados, o que equivale a cerca de R$316 mil. Equipes da Iguá vistoriaram 16 estabelecimentos nas localidades do Terreirão e Cidade de Deus, onde foram averiguados furtos de água e energia. Já a Naturgy recuperou 61 medidores de gás na comunidade da Cidade de Deus ao longo dos 4 dias. Desde segunda-feira, mais de 600 clientes da empresa Claro foram reconectados. Já a Oi recuperou mais de 500 quilos de cobre que tinham sido furtados. A Águas do Brasil identificou 75% de perdas nas áreas de atuação. De que forma as concessionárias poderão, atuando mais coordenada com as forças de segurança e com as secretarias de Estado, levar melhores serviços públicos, aumentar a presença desses serviços e a presença do Estado através de suas ações sociais. A caravana de serviços sociais do programa RJ para Todos foi integrada à Ação Ordo a partir de quinta-feira. Mais de 360 moradores da comunidade Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, tiveram acesso aos atendimentos que mobilizaram as secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Social, além da SEDAI, Detran, Fundação Leão 13, Procon e Faetec. A gente muda de assunto e vamos ao Correio Político de hoje. O Brasil vai ter mais de 155 milhões de eleitores para as eleições deste ano. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na última quinta-feira. Entre os municípios aí com mais eleitores está São Paulo. Obviamente, a gente já sabe da população que tem São Paulo. Vale lembrar para você que as eleições acontecem em outubro, no dia 6, o primeiro turno, e no dia 27 de outubro, caso haja a necessidade, pode ser realizado o segundo turno. O segundo turno ele é voltado para os municípios com mais de 200 mil eleitores. E que o candidato ali, seja tanto no caso para prefeito, ele não tenha conseguido atingir 50% mais um dos votos válidos. Obviamente, aqui em Petrópolis você vai acompanhar toda a cobertura das eleições municipais com a equipe da TV Correio da Manhã. Além disso, vale ressaltar, é importante você participar dessas eleições, exercer o seu direito e também cobrar. São, para especificar, 155 milhões e 900 mil eleitores. E as eleições, a gente lembra, é para prefeito, vice-prefeito e também vereador. De acordo ainda com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o número representa um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020. A comparação é justamente com as eleições de 2020, porque foram as eleições municipais. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Vamos abordar o esporte, o futebol. Não saia daí, a gente volta já já. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, e nesta sexta-feira vamos dar início agora à nossa entrevista de hoje nesse bloco, porque hoje, sexta-feira, é o Dia Nacional do Esporte. Tem gente que não conhece. E a gente vai falar então um pouquinho sobre futebol, especificamente aqui no programa. A gente vai conversar com o Kleber Leite Filho, ele é o diretor do Interfute, que hoje é a empresa que administra o Serrano Futebol Clube, o Leão da Serra, e que inclusive completou 109 anos de história. O Kleber está aqui com a gente ao vivo e vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa trajetória, próximos projetos,
tudo isso a partir de agora. Kleber, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Richard. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Kleber, vamos falar então um pouquinho, para quem está em casa entender primeiramente, 109 anos de história do Serrano, uma responsabilidade enorme ter também, né, esse cargo como diretor dentro do clube, um clube que tem diversos títulos, entre eles ele de o clube mais querido da cidade. Sim, né? Com certeza. É uma responsabilidade grande que a nossa empresa assumiu desde 2020. É um clube centenário, né? Um clube que representa a cidade de Petrópolis, que já teve seus momentos históricos, né, de glória, e que andou por um tempo um pouco com dificuldades, né, como muitos clubes menores do estado do Rio. Uhum. E a gente veio desde 2020 aí com parceria com a diretoria do Serrano, do presidente Alexandre Beck, do Chino e da diretoria. A gente fez uma parceria para fazer a gestão do clube e estamos nos esforçando aí para levar o Serrano para o lugar de destaque aí no cenário carioca, né, estadual e nacional, se Deus quiser também. Maravilha. Só para você ter ideia, quando o Kleber fala aqui sobre o momento de glória e tudo mais, você, bem provável, não sabe, mas já jogou aqui no Serrano simplesmente Garrincha. Pode ser uma história que você... Mas, Rigi, é verdade isso? É verdade. O primeiro contrato profissional do Garrincha foi no Serrano. Para você ver. E o impacto que isso tem também na história do clube, o peso que isso tem. E aí eu queria até fazer uma pergunta linkado a isso. A gente tem o Garrincha como considerado aí o maior driblador do futebol brasileiro. E ele sai de Petrópolis, de um clube como o Serrano. Hoje... Como que vocês veem também esse trabalho de novos talentos, a garotada? A gente sabe da importância que é o esporte para a vida das crianças, dos adolescentes e que em muitos casos transformam a vida também dessas pessoas. É verdade, Richard. A gente tem um trabalho bem forte de base, de desenvolvimento de atletas. Infelizmente, quando a gente assumiu, de um modo geral, o Serrano não tem um centro de treinamento em Petrópolis. Isso é um projeto para frente, né? A gente vai tentar viabilizar isso, porque... aumenta a nossa identidade aqui com a cidade, a relação, acompanhar os talentos locais, revelar os talentos locais, mas hoje a gente usa um CT na Barra da Tijuca, que é uma região bem central para captação também. A gente desenvolve todas as categorias de base lá, da sub-10 a sub-20, e o trabalho do profissional, sim, é feito no centro de treinamento em Xerém, e no estádio Atílio Marotti, que é o estádio aqui em Petrópolis, que é o estádio que, inclusive, é usado pelas outras equipes que disputam o futebol profissional também. Mas a gente faz um trabalho bem forte, a ideia é formar novos atletas para serem revelados para o Serrano, para melhorar a qualidade do nosso futebol e para gerar receitas novas para o Serrano e poder fazer ele crescer cada vez mais. Uhum. Falando, inclusive, justamente sobre essa questão de receita, como que está hoje a situação do Serrano em si? Quais são os principais desafios que a gestão ainda tem para conseguir trazer também novos atletas, aprimoramento justamente desses centros de treinamento? Richard, o nosso momento, né, a gente está no 5º ano, é de investimento na Interfood, tá? Alguns parceiros locais que nos ajudam, o supermercado Terefrutas, agora a gente fechou uma parceria com a Brasiline, já tivemos alguns outros parceiros locais, mas a gente conta cada vez mais com os empresários da cidade, né? A gente está montando projetos incentivados para poder viabilizar, facilitar esse tipo de apoio, mas é um investimento nesses 5 anos da Interfood. A série que a gente se encontra não gera muita receita, bilheteria, venda de camisa, e é isso. Então a gente não tem uma verba de transmissão de jogos, uma verba de publicidade, mas a gente vai fazendo um trabalho dentro da nossa realidade, e que culminou assim com o acesso do ano passado. A gente veio da Série B1 para a Série A2. Agora o próximo desafio é tentar chegar à Série A do campeonato, tá jogando contra os grandes clubes, né? Tá ali numa divisão mais sustentável, porque você tem verbas de televisão, de publicidade, exatamente. E nesse ano a gente teve a gente montou um time competitivo, mas a gente perdeu muitos jogos no final, empatou muitos jogos no final, tomou gols de pênalti aos 53 minutos. Então nesse ano agora nessa reta final do campeonato é manter na Série A2 e trabalhar forte para no ano que vem a gente buscar um time ainda mais competitivo para buscar o acesso para a Série A. Inclusive, na temporada passada, o Serrano chegou a ter bons resultados, quase avançou ali até para a Série A do Campeonato Carioca.
num resultado ali, já fase classificatória, infelizmente não conseguiu, mas a gente vê também um pouquinho, né, dessa alteração do cenário do ano passado para esse ano. O que talvez tenha sido aí o mais difícil para esses resultados? Não, na verdade, ano passado a gente estava na Série B1. E a gente acessou a Série B2. A gente perdeu a final para o Duque de Caxias e os dois subiram para a Série A2. Os times agora têm investimento maior. Os times da Série A2 são times que estão almejando chegar na primeira divisão. Então são times mais competitivos, o campeonato é mais difícil. Você vê que o primeiro empata com o último ou perde. É um campeonato muito disputado. O nosso time é um time competitivo. Fizemos grandes jogos já na competição. Infelizmente a gente tomou empate em jogos que era para ter ganhado, como o Resende, como o América. A gente fez um grande jogo aqui com o América, com o Maricá também. Saímos na frente, acabamos tomando empate. Assim, é um campeonato muito difícil em que só sobe um time e cai em 2. Então, dentro de 12 é um cenário difícil. Mas a gente entende que o time é competitivo, faltou um pouquinho de sorte, faltou um pouquinho de atenção. O futebol os detalhes podem decidir uma partida e a gente falhou em momentos talvez decisivos para não estar ali brigando pelas primeiras posições. Mas a ideia está sempre melhorando, buscando mais parceiros para aumentar o investimento. E como eu falei, nosso objetivo dentro de um médio prazo é levar o Serrano para a primeira divisão do Carioca e tentar buscar uma série nacional. Ano passado a gente bateu na trave, jogou a semifinal da Copa Rio contra a Portuguesa. Se a gente passasse para a final, já estaria esse ano jogando um campeonato nacional. Que a gente poderia optar entre a Série D e a Copa do Brasil. Então, perdão, o erro que eu cometi logo no... Foi sobre isso. Exatamente. Ali a gente bateu na trave. Realmente perdemos o jogo na Ilha do Governador. Sim. E empatamos em casa, um golzinho ele levaria para os pênaltis e a gente realmente teve chance, mas bola para frente, futebol é assim, é difícil. E a gente continua aí focado e buscando parceiros, como eu falei, para melhorar cada vez mais o Serrano. Perfeitamente. Só para você ter detalhe também, informação, até com mais uma curiosidade, falando aqui um pouquinho também sobre esses 109 anos do Serrano. Serrano já jogou contra a equipe do Flamengo aqui, inclusive, e ganhou, viu? O Flamengo da época do Zico. Exatamente. E um Flamengo que, inclusive, chegou a ser campeão mundial na época de 81. Jogo que foi realizado, inclusive, pouco no Atílio Marotti. E o gol do Anapolina. E o Flamengo, naquele ano, se ele conquista o título, ele seria tetracampeão carioca pela primeira vez. E esse gol do Anapolina aí cortou os planos aí do Flamengo. Aí, pra quem é flamenguista, esse é um gol histórico também da história do Serrano. E, bom, nas nossas redes sociais, volta e meia, a gente recorda desse momento, um jogo com muita chuva e tal. A gente está aí vivendo a história, né? Tentando construir mais um capítulo dessa bonita história do Serrano. E volto a falar, a gente precisa muito do apoio do torcedor, apoio do Petropolitano. A gente representa a cidade de Petrópolis, uma cidade que tem que ser bem representada no futebol. Tem muita cidade com muito menos peso que está no cenário aí do futebol carioca e nacional. Então a gente conta aí com o apoio do Petropolitano, dos empresários de Petrópolis, das empresas de Petrópolis, da prefeitura, para tentar buscar cada vez um lugar melhor para o Serrano nesse cenário do futebol. E falando um pouquinho também sobre os jogos, a gente citou aqui, tem clássico também para você que está nos acompanhando nesse sábado, viu? Serrano e Petrópolis Futebol Clube se enfrentam no Atílio Marotti. Partida marcada para 2h45, como que está aí também um pouquinho a preparação para esse jogo? É um jogo super importante para a gente precisa de uma boa vitória para sair de vez desse risco de rebaixamento, porque a gente andou nas últimas posições por algumas rodadas. Agora a gente está fora, mas próximo ali dos clubes que estão brigando para não cair, né? Então a gente precisa do apoio do torcedor, os ingressos estão sendo vendidos já na Igor Esporte, como a gente costuma fazer, e no dia do jogo na bilheteria do estádio. O jogo, como você falou, é 2h45, a gente espera aí um bom público, a capacidade, a gente pediu quase 800 ingressos, se eu não me engano, está perto da nossa capacidade hoje. E, como sempre, vai ser um jogo difícil, as equipes são muito competitivas nessa Série A2, mas a gente conta aí com aquela vibração do torcedor serranista para a gente conseguir o nosso objetivo. E acaba sendo um confronto direto, até porque a situação do Petrópolis... O Petrópolis hoje é o último colocado, mas está com um jogo a menos também. Ele tem um jogo para cumprir ainda com o Audax, que está jogando a Série D, então os jogos têm que ser dia de semana. Teve uma questão da agenda aí da FERJ. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e vencer os jogos, né? Eu acho que conseguindo aí ficar na 2
a gente vai trabalhar forte para no ano que vem vir ainda mais competitivo e buscar esse acesso. Perfeitamente. Kleber, a gente falando um pouquinho sobre essa história do Serrano, a gente citou aqui trajetórias, jogos importantes, o objetivo, né, com inclusive o Interfute de no futuro conseguir aí uma classificação para um campeonato nacional, para também para a Série A do Campeonato Carioca. Você comentou a questão do apoio dos torcedores, que vai ser fundamental também dentro desse processo. Queria te perguntar também um pouquinho, porque recentemente os torcedores chegaram a protestar um pouco dentro do estádio Atílio Marotti durante uma partida, chegaram a encaminhar uma nota oficial por meio do Instagram. Obviamente queria ouvir o posicionamento também da diretoria em relação ao caso. Na verdade, eles estavam questionando, protestando contra a permanência do treinador. O treinador Jorge Blanco ele é uma pessoa que faz parte do nosso processo e da formação da nossa metodologia. O Serrano é um clube que tem uma metodologia, que segue uma metodologia. O clima, ele realmente tem uma qualidade muito boa. Ele levou o Serrano da Série B1 para a Série A2 ano passado. A gente quase foi campeão da categoria, perdeu na final para o Duque de Caxias. Mas estava uma questão de clima que não estava legal, com toda essa insatisfação da torcida. A gente confia nele na questão técnica, mas era o momento de dar uma mexida e a gente trouxe o nosso treinador. Como a gente trabalha numa metodologia única, categoria de base e profissional, a gente trouxe o nosso treinador do Sub-20, o Gilson, que já fez um primeiro jogo, uma vitória contra o Americano em Campos, um jogo difícil que a gente conseguiu já a primeira vitória. E a equipe está empolgada. Eu estava agora no treino pela manhã lá no Atílio, está todo mundo bem animado. A gente espera fazer um grande jogo e trazer de volta a felicidade aí para os nossos torcedores, né? O torcedor não pôde acompanhar o jogo longe, né? Mais de 5 horas de viagem daqui de Petrópolis para Campos, e não foi televisionado esse jogo, mas o jogo de amanhã, além da presença da nossa torcida local, vai ser transmitido também pela Cariocão TV no YouTube. Então, quem não puder ir, acompanha lá, e quem puder, vai lá dar uma força, porque a gente está num novo momento, o astral tá legal e a gente busca fazer um bom jogo para se manter bem aí na Série A2. Maravilha. Você comentou sobre as questões relacionadas a projetos para o futuro, médio prazo. Quais outros projetos, iniciativas a diretoria tem também para o Serrano? Assim, a gente tem muita vontade de montar e construir um CT aqui em Petrópolis, onde a gente possa fazer realmente um trabalho de captação forte local. A gente tem alguns trabalhos que são feitos em parceria aí com o Clube Social, o futsal feminino. Vamos iniciar agora pela nossa posição já na Série A2, que faz parte da primeira divisão, é uma subdivisão da primeira divisão do Rio. A gente tem que ter o futebol feminino e estamos fazendo montando a equipe aí para participar do primeiro campeonato sub-20 feminino, pelo Serrano feminino. E, bom, eu acho que um grande projeto aí para o futuro é a gente conseguir montar um CT aqui em Petrópolis, aumentar o poder de captação aqui em Petrópolis, aumentar a nossa identidade petropolitana, porque hoje, infelizmente, a gente tem que dividir entre o Rio e Petrópolis para fazer esse trabalho de formação. Esse é um projeto de médio prazo que a gente espera aí tá realizando nos próximos anos. Perfeito. A gente, obviamente, acompanha, né, o Serrano, o Petrópolis, times petropolitanos, enfim, obviamente torce para que todos eles possam aí alcançar séries, né, as principais competições do estado e nacional também, e obviamente a gente vai trazendo tudo isso aqui no Correio Petropolitano Debate. Kleber, alguma outra informação importante você gostaria de deixar para o petropolitano, para o torcedor do Leão da Serra? Eu pedi para o pessoal que está sempre aí acompanhando as nossas redes sociais, apoiando o Serrano. O Serrano é um clube tradicional e que representa muito a cidade de Petrópolis. A gente conta com apoio nos jogos, acompanhando as categorias de base, acompanhando as nossas redes sociais, e a gente espera estar trazendo sempre novidades legais aí, interagindo cada vez mais com a cidade, com o público aqui de Petrópolis. Maravilha. Kleber, obrigado pela presença. Obrigado a você, Richard. Valeu. Para você que está em casa nos acompanhando, aproveite aí também para celebrar esse Dia Nacional do Esporte, independentemente da modalidade com a qual você está familiarizado, viu? Amanhã, lembrando então, tem Serrano e Petrópolis a partir das 2h45 da tarde no Atílio Marotti. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã, é claro, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã.